Agradecemos aos palestrantes por terem aceitado o nosso convite e vamos dar início, então, à sessão A1, que a gente chamou na nossa programação, com a palestra proferida pelo professor Dr. Breno Vioto Pedrosa, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel, licenciado e doutor em Geografia Humana, formada pela Universidade de São Paulo, vem desenvolvendo pesquisas sobre fundamentos teóricos e reverberações práticas das políticas de desconcentração urbana e industrial, também sobre a teoria dos polos de desenvolvimento e seus usos no planejamento regional. E hoje ele vai apresentar para a gente um tema, aspectos do debate sobre a desconcentração urbana e industrial durante a ditadura militar brasileira. O professor Orlando também vai apresentar, e quando for o momento eu vou apresentar o professor Orlando também. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Breno. Por gentileza, professor. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar aqui cumprimentando especialmente as mulheres por esse dia. Seja um dia de sensibilização, um dia de luta, para a gente cada vez mais lembrar dessa causa fundamental na nossa sociedade contemporânea, né? E sempre, aliás, na história da humanidade. E gostaria de agradecer muito o convite para participar aqui do evento com vocês, né? Uma grande honra, uma grande alegria. Encontrar, mesmo que virtualmente, muitas pessoas que eu só conhecia através dos textos, dos livros, de forma que é uma satisfação muito grande a gente estar reunido para discutir o que foi o planejamento regional e urbano durante a ditadura militar, em especial na década de 70, que é uma década crucial, né? Então, eu preparei aqui para hoje uma apresentação PowerPoint. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Acredito que vocês estejam agora todos vendo minha apresentação. Muito bem. Então, eu organizei essa apresentação de hoje, né, pensando num tema que eu tenho já há bastante tempo me preocupado, que é com essa questão da desconcentração urbano-industrial no planejamento durante a ditadura militar, né? Então, para a compreensão da teoria dos polos e disso que a gente está chamando de uma tecnocracia que se formou ao redor do Estado, do campo do Estado, durante a ditadura militar, eu tenho trabalhado com a metodologia do Pierre Bourdieu, entendendo que o planejamento urbano e regional se formou como um campo, né, um campo onde nós temos a participação de vários profissionais, arquitetos, geógrafos, economistas, e eu tenho tentado destrinchar principalmente qual foi a atuação dos geógrafos nesse processo de constituição desse campo do planejamento regional. E me parece interessante porque, apesar de muitos desses profissionais terem essa inserção no campo do planejamento regional, eles não deixaram de ter importância nos seus campos de origem, não deixaram de ser, muitas vezes, conhecidos no seu campo de origem, né? E eu fui percebendo que essa questão da desconcentração urbana industrial, ela se consolida no campo como aquilo que o Bourdieu chama de doxa, né? Ou seja, uma ideia que é amplamente aceita e raramente contestada. Então, nós vamos encontrar, assim, numa grande diversidade de documentos, essa diretriz, essa orientação, essa aspiração de pensar políticas, estratégias, ações que promovam efetivamente a desconcentração urbana industrial, partindo do pressuposto de que as grandes metrópoles elas teriam um efeito bastante deletério, desde a questão da poluição ambiental até questões de sociabilidade, de constituição da comunidade, de infraestrutura, de acesso à habitação. Então, a gente, atrelado a essa preocupação, encontra outras que se relacionam. Por exemplo, uma questão de, além do alívio das metrópoles, de se estruturar uma hierarquia urbana,
e também de uma redistribuição dos serviços públicos e serviços privados nessa hierarquia urbana que vai ser remodelada. E também uma preocupação muito interessante, principalmente nesse período da ditadura militar, que é uma certa preocupação em desconcentrar o poder político. Então, aquilo que a gente estava conversando na sessão de abertura com a professora Sarah Feldman, uma preocupação com uma certa participação popular, né? Não apenas uma participação popular, mas que a escala local também fosse responsável pelo planejamento, que houvesse algum espaço para uma participação cidadã das pessoas nesse processo. E isso é uma coisa que espanta, porque a gente vive um momento bastante autoritário da história do país, talvez um dos mais autoritários, né? E onde nós temos um planejamento muito concentrado. E outra coisa que chama Breno, bastante... desculpa te interromper, mas os teus slides não estão passando, o pessoal não está conseguindo acompanhar, É que eu não ainda está em não... tela cheia. Ah, tá. Eu É que ainda não não está passei... no, é que Não não está em tá no tela modo, cheia? não Não? está no modo apresentação para gente. Eu não queria te interromper, mas o pessoal Não, tá percebendo aqui, desculpa. sem problemas. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar. Breno, no próprio, como você capturou a tela sua, é só você ir aí na própria tela, no linkzinho aí o meu slide, onde tem o compartilhado, o próprio PowerPoint, tá tudo certo, no próprio, aquele, parece uma telinha. Aqui. Uhum. Agora vocês veem ou não mudou nada? Ainda não. Não. Ou o que você pode fazer de outra forma, você descompartilha, deixa a tela lá, mas aí não vai resolver, ele teria que entrar aqui normalmente dessa forma. Talvez agora vocês veem aqui ou não, Não, dessa ainda forma. tá no formato não apresentação ainda para nós. É naquele Vamos símbolo ali ver. embaixo mesmo, como se você tivesse numa tela de PPT normal. Agora talvez resolveu ou não? Aí, Agora perfeito. deu. Foi? Vamos testar aqui passando um slide para ver se ele... Passou o slide? Sim? Passou? Perfeito. Me desculpem, então, pelo problema, né? Imagina. E uma outra questão que a gente vai encontrar nesse período é uma grande quantidade de documentos de vários órgãos diferentes, né? De várias instâncias, do MINTER, do Ministério do Planejamento, das superintendências regionais. Então, a gente tem uma cacofonia de documentos, né? O planejamento ele é muito concentrado, a diretriz da desconcentração urbana e industrial ela é bastante clara, mas essa diretriz, essa ordem, ela é reinterpretada pelos diversos órgãos, pelos diversos agentes. Isso cria essa espécie dessa cacofonia, se é que a gente pode dizer assim, né? Aliás, eu acho que seria muito interessante a gente criar uma iniciativa, como um projeto de extensão, de uma espécie de repositório de todos esses documentos do planejamento da ditadura militar. Eu mesmo tive a experiência de comprar vários documentos da Sudesul em sebos, né, o que é uma coisa assim bastante preocupante. E aí a gente se pergunta quais são os antecedentes que permitiram a constituição dessa política de desconcentração urbana e industrial. Bom, então eu pude encontrar, em termos teóricos, uma certa raiz nas ideias do Piotr Kropotkin e do Patrick Guedes, né? O Kropotkin, o famoso anarquista, e o Guedes, que foi um dos seus interlocutores, um urbanista e um pensador social importante na Escócia, e eles defendem essa ideia de que o progresso técnico naturalmente vai conduzir a sociedade a uma desconcentração urbana e industrial. O Patrick Guedes diz que a gente vai passar de uma era paleotécnica movida ao carvão para uma era neotécnica movida à energia hidrelétrica, e depois os outros autores vão falar de outras fontes de energia, como energia nuclear, como a solar, eólica. E esse avanço técnico da possibilidade da gente ter mais fontes de geração de eletricidade
incentivaria uma dispersão da indústria pelo território, diferente da era do carvão, né, onde o carvão ele criou uma topologia muito concentrada em termos de centros industriais e centros produtivos de carvão. Essas ideias, no contexto da França, foram sintetizadas por um autor chamado Jean-François Gravier, num livro chamado Paris e o Deserto Francês, um livro que teve um impacto muito grande na França e que acabou repercutindo também no Brasil, né? O Lucas Lopes, por exemplo, era um autor que conhecia o Gravier e aplicou algumas das suas ideias para a Companhia do Vale do São Francisco. E também no contexto, nessa transição do contexto Brasil e França, de circulação das ideias, nós temos que destacar a presença do Padre Lebré, conhecia a obra do Gravier, conhecia todo esse discurso do Gravier de que Paris estaria sugando os recursos e a vitalidade do interior da França, e que, portanto, uma desconcentração urbana industrial seria também uma questão de justiça social, vamos dizer assim, justiça espacial, para usar um termo contemporâneo. E o Lebré, muito precocemente, ele, na década de 50, salvo engano, já faz o plano do rosário de cidades ao redor de Recife, defendendo essa tese da desconcentração urbana, fazendo um plano muito detalhado, né, discriminando onde deveriam haver indústrias, inclusive prevendo que essas cidades ao redor de Recife, essas cidades que formariam esse rosário ao redor de Recife, teriam a responsabilidade de conter os migrantes que vinham do interior do estado de Pernambuco e do sertão nordestino. Ademais, nós temos o Michel Rochefort no Brasil, que a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente, um autor que renova a agenda de pesquisas do IBGE, trazendo uma metodologia própria para o entendimento da teoria dos polos de desenvolvimento e para o entendimento da hierarquia urbana. Temos o próprio François Perroux, que teve bastante força no Brasil. Ele esteve no Brasil, ele lecionou na Faculdade de Economia e Administração na Universidade de São Paulo, né? Suas ideias se difundiram. Nós temos que ele defende a teoria dos polos de desenvolvimento como uma estratégia para tornar o espaço menos desigual, né? Não que isso vá se resolver completamente, mas o polo tem esse objetivo de tornar o espaço menos desigual. A própria Sudene, apesar do Celso Furtado, no início da concepção da Sudene, não falar explicitamente em polos de desenvolvimento, não falar explicitamente em desconcentração urbana e industrial, a gente pode dizer que esse projeto de industrializar o Nordeste como um colorar de modernização foi uma estratégia de desconcentração, foi uma estratégia de desenvolvimento que espalhou a indústria no território, mesmo que esse espalhamento tenha ocorrido de uma forma bastante concentrada. O Otomar Carvalho ele vai demonstrar como, principalmente nos primeiros projetos, nos primeiros anos da Sudene, a gente teve uma concentração de projetos muito grande nas cidades de Recife, Salvador e Fortaleza. E, finalmente, a gente podia lembrar ainda da Zona Franca de Manaus, que começa no governo Juscelino Kubitschek, depois vai ser reformulada durante a ditadura militar, né? Quando a gente tem o golpe de 64, propriamente dito, apesar de algumas pessoas acharem que existiria uma espécie de ruptura, se a gente for olhar na filigrana, a gente vê muita continuidade, apesar de algumas figuras terem sido extirpadas, terem sido expurgadas, caçadas. Muitas das estratégias e das agências de desenvolvimento e de pesquisa continuam. O caso da Sudene talvez seja o mais emblemático. O Celso Furtado foi embora, mas se mudou muito pouco daquilo que havia sido feito antes do golpe de 64. E nós vamos começar a perceber que o golpe de 64 tem uma preocupação bastante grande com a questão da reforma agrária e bastante grande com a questão
regional, diminuir as desigualdades regionais e setoriais. Esse mote nós vamos ver no próprio PAEG, que foi um dos primeiros planos econômicos da ditadura militar, e posteriormente o PAEG diz explicitamente como uma diretriz, né, combater as desigualdades regionais e setoriais. E, posteriormente, no plano decenal, a gente vai ter um momento muito importante, onde nós vamos ter a instrumentalização de uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE e pelo IPEA como um instrumento, como uma base, como um primeiro esboço para o planejamento regional e, consequentemente, para o planejamento urbano. Então, o estudo do IBGE e do IPEA ele é desenvolvido a partir da metodologia criada pelo Rochefort, mais ou menos nesse mesmo período que o Rochefort está no Brasil orientando ou trabalhando com a equipe do IBGE, ele ocupa um lugar bastante importante no planejamento francês. Ele fica responsável pela elaboração da estratégia de metrópoles de equilíbrio, que é uma estratégia de desconcentração urbana e industrial. Então, basicamente, no contexto da França, o Rochefort ele seleciona 8 metrópoles regionais e ele defende todo um programa de desconcentração de indústria e serviços para serviços públicos e privados para essas metrópoles, de forma a tornar o território menos desequilibrado. E nós vamos ver que, em paralelo, no Brasil, ele faz esses estudos instrumentalizando a ideia de regiões polarizadas do Baudeville para criar um primeiro instrumento de organização do território brasileiro, para pensar a organização do território brasileiro. E aí nós vamos ter, né, um estudo que vai se tornar um anexo do 7º tomo do Plano Decenal, que é um tomo que versa especificamente sobre a questão do planejamento regional e urbano. E nesse estudo se delimitam regiões homogêneas do ponto de vista das características físico-naturais e do uso do solo, e as regiões polarizadas, ou seja, aquelas regiões que sofrem influências econômicas das grandes cidades. E delimitar as regiões polarizadas implica também na definição de uma hierarquia urbana, ou seja, é preciso definir quais são as metrópoles, quais são os centros regionais, consequentemente, quais são as cidades médias e quais são os centros locais. E, a partir desse raciocínio, a gente vai ter um mapa de áreas polarizadas e não polarizadas no Brasil, e toda uma preocupação com a questão da primazia, com a questão da macrocefalia e com a identificação de atividades motrizes. A primazia é justamente uma certa ideia de uma cidade que domina a armadura urbana, a hierarquia urbana, e que, no caso dos países latino-americanos, pode dominar também a economia nacional, né? A macrocefalia, ela é um termo que está ligado a essa questão da primazia, que descreve esse inchamento das cidades latino-americanas em termos de serviços, em termos de indústria, em termos também do seu gigantismo físico, de crescimento físico. E a identificação das atividades motrizes busca retomar esse conceito do polo de desenvolvimento e identificar qual é a atividade econômica mais importante que arrasta a economia da região, né? Ou mesmo arrasta a economia do país, que é um conceito defendido pelo François Perroux no seu texto clássico sobre os polos de desenvolvimento. O problema da ideia do Perroux é que ele não diz quais são exatamente as atividades motrizes. Ele não especifica se são indústrias ou se são determinados setores dentro da indústria, de forma que, quando a gente vai acompanhando a obra dele, ele tem uma interpretação assim bastante flexível, né? Quando ele analisa, por exemplo, os países do chamado Terceiro Mundo, ele diz que, eventualmente, atividades agrícolas podem arrastar a economia de uma região. E aí nós vamos ver que
esse estudo preliminar ele vai servir de base para uma série de outros planos regionais e urbanos feitos durante a década de 70. E vale muito a pena, para quem não conhece, consultar esse documento, onde a gente tem toda essa discussão de quais são as atividades motrizes, né? Se existe ou não uma primazia, e uma ideia bastante importante do Rochefort de que é preciso completar toda a hierarquia urbana, né? O Rochefort, já em 59, ele havia feito um estudo sobre a região amazônica brasileira e ele tinha notado que a região norte faltavam os níveis intermediários da hierarquia urbana. Ou seja, a gente saía de Manaus ou Belém, que eram grandes cidades, e abaixo delas a gente encontrava cidades pequenas, de pequeno porte, sem ter um nível intermediário. Então, o Rochefort ele defende essa hipótese, né? A tese da incompletude da hierarquia urbana brasileira. O Estado precisava promover uma série de medidas para que essa hierarquia urbana fosse mais funcional. Nesse período, como eu havia dito, ele era assessor ali na França. E, a partir da década de 70, nós vamos ter mudanças bastante importantes na medida em que o IBGE ele vai perder, talvez, um protagonismo enquanto produtor de planos, produtor de estratégias de desenvolvimento regional. Nós temos muitas leis, isso tudo está exposto em artigos de autoria do Paulo Bonfim, né, o que ele publicou na revista Terra Brasilis. Existe uma série de projetos de leis e normativas do governo federal que tentam colocar o IBGE como um mero órgão produtor de estatísticas, não mais um órgão produtor de análises. Essa visão não conseguiu se impor, mas ela acabou tirando muito protagonismo do IBGE e dando muito mais protagonismo para o IPEA e, consequentemente, para o campo da economia, em detrimento do campo da geografia. Nesse contexto, nós vamos ter também mudanças dentro do próprio IBGE, né? Vai ascender ao poder o Espiridião Faisal, um geógrafo muito ligado à geografia estadunidense, à nova geografia, que vai mudar toda a metodologia do IBGE, toda a discussão da metodologia, sem mudar a agenda de pesquisa. Então, ao invés de usar o método do Michel Rochefort dos franceses, ele agora vai usar o método dos norte-americanos, dos estadunidenses e da nova geografia, que estava muito mais preocupada com uma instrumentalização da matemática, da estatística, para a definição de áreas metropolitanas, cidades médias, e pensar o ordenamento e o equilíbrio territorial. E, como eu disse, o IPEA, à luz disso, né, o IPEA cada vez mais vai se consolidando como um verdadeiro centro do planejamento regional e de estudos econômicos. No IBGE, nós temos a circulação de figuras bastante nobres da geografia mundial, Brian Barry, que era talvez um dos mais importantes membros da nova geografia dos Estados Unidos, John Cole também da Inglaterra. Nós vamos ter, nesse período também, um debate, uma tentativa de participação do IBGE na definição das regiões metropolitanas. O Faisal ele monta um grupo, né, chamado GAN, que é um grupo de estudos sobre as regiões metropolitanas. Esse grupo se contrapõe à visão da Lísia Bernardes, também geógrafa, que nessa época estava trabalhando no IPEA, que tem uma visão distinta, né, sobre como deveriam ser delimitadas as regiões metropolitanas. E eu gostaria de destacar que esse é um período muito rico, porque a gente tem uma circulação muito grande de intelectuais. Nós temos que lembrar que esse período nós ainda estamos na Guerra Fria, e nós temos, dessa forma, muitos intelectuais que vêm de fora, trazem as suas ideias, fazem as suas ideias circularem, e usam o caso brasileiro como uma espécie de território laboratório para saber se as suas metodologias funcionam ou não, né? A Chiquito mostrou isso muito bem no caso do Padre Lebré. O Padre Lebré testou os seus métodos no Terceiro Mundo. Podemos pensar que a mesma coisa serviu para o Rochefort no IBGE, pensando nos estudos de polarização,
e para o Brian Barry, que tentou utilizar o seu método ZIP, né, ou método rank size, elaborando uma distribuição ideal das cidades no território brasileiro. E existia dentre também essa elite intelectual um certo consenso de que era preciso desconcentrar as metrópoles, era preciso promover uma desconcentração urbana industrial. O caso inglês é bastante paradigmático, né? Depois, no pós-guerra, a gente teve um cinturão verde, várias cidades médias ao redor de Londres, como um objetivo de desconcentrar aquela metrópole. E a gente vai ver que esses membros desse subcampo do planejamento regional usam todos autores teóricos em comum, né? O Gunnar Myrdal, o John Friedman, o Albert Hirschman, sejam geógrafos, sejam economistas, sejam arquitetos urbanistas. E nós vamos ver, então, que a década de 70, além de nós termos esses marcos teóricos em comuns desses autores, nós vamos ver que o mandato no Ministério do Planejamento do João Paulo dos Reis Veloso é um marco bastante importante na medida em que ele não apenas incentiva uma descentralização do planejamento, que efetivamente não se concretizou, mas ele cria todo um sistema de planejamento que vai perdurar durante toda a década de 70, praticamente, do início dos anos 70 até 1979, quando ele deixa o Ministério. Então, vejam que, além da gente ter um planejamento muito centralizado, ele é muito coerente e talvez bastante longevo, né? Não que ele não tenha sofrido mudanças nesses 9 anos, mas essa estabilidade permitiu que os planos tivessem uma certa coerência, uma certa diretriz, mesmo que existisse aquela cacofonia que eu havia dito anteriormente em função da proliferação de vários documentos, órgãos dentro do Ministério do Interior, né? Mas Breno, durante a década de 70... Desculpa, mais 5 minutos, tá, Breno? Sim, obrigado. Durante a década de 70, a gente vê de uma maneira bastante clara que nós temos... eu me perdi. Bom, depois eu volto nesse tópico. O resultado de tudo isso é justamente uma série de políticas territoriais que a gente vai ter na década de 70, né? Esse mapa aqui ilustra todas as políticas de planejamento regional do Brasil. Muitas delas carregam esse nome de polos, mas, ao contrário do que diz o nome, essas políticas muitas vezes estavam muito mais ligadas às estratégias afins da TVA ou afins de uma modernização agrícola do Brasil. A única exceção talvez seja essa aqui, né, no sul de Santa Catarina, onde a gente teve uma preocupação em constituir um complexo industrial que, na prática, não se realizou, né? Não se concretizou. Então, a gente vê que, apesar do nome polo, essas políticas foram falsos polos de desenvolvimento. Muitos deles não tinham uma real preocupação com a indústria. Os da região norte tiveram uma preocupação com a questão da mineração, mas a gente pode problematizar até que ponto a mineração ela é um setor, ela pode ser um setor industrial raiz, vamos dizer assim, né? Tem um trabalho muito interessante do Roberts, de 1995, onde ele demonstrou, por exemplo, que Carajás se tornou uma espécie de cluster voltada para a exportação de minério em estado cru. Esse minério não era beneficiado e nem participava de nenhum complexo industrial no território brasileiro. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que problematizar. E nós vamos ver, então, que o primeiro e o segundo PND estabelecem essa diretriz de que precisa haver a desconcentração desde que não se atrapalhe o desenvolvimento das áreas dinâmicas. E aí a gente poderia pensar, né, da onde veio essa ideia? Essa é uma ideia que está muito afim das teorias do Albert Hirschman, né? Que a gente tem um ciclo de desenvolvimento concentrado e que o Estado teria o papel de facilitar essa desconcentração sem criar o ciclo de acumulação na área core. E nós vamos observar também, em paralelo, na década de 70, em 73, a definição das regiões metropolitanas, né? Definição de quais são as metrópoles, quantas são,
a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e o Programa das Cidades Médias, onde nós tivemos a participação dos geógrafos em um primeiro momento, mas que depois isso desaparece. Uma hipótese que eu tenho é que o Rochefort foi um dos primeiros a propor essa política de cidades médias, como uma espécie de resposta ao fracasso das metrópoles de equilíbrio na França, ou o sucesso relativo dessas metrópoles na França, mas ele não teve muito espaço dentro dessas políticas urbanas, né? Ele próprio relata isso num texto que ele publica muito posteriormente, na década de 90. E nós temos também algo que ninguém debateu muito até agora, que é um projeto de lei apresentado em 1976 do Nelson Marquesana, um deputado federal do Rio Grande do Sul na época do Arena, que estabelece diretrizes para a desindustrialização. Aqui para vocês alguns mapas, né? A gente tem aqui desse lado esquerdo o mapa das cidades médias do programa em 76 e 77. Do outro lado, a gente tem o mapa da proposta do Marquesan, né? Então, a gente vê nesse primeiro programa, como o próprio Orlando já tinha destacado na tese dele, uma concentração muito grande em cidades de São Paulo e cidades nordestinas. A proposta do Marquesan é um pouco mais equilibrada quanto à distribuição espacial. E depois o programa de cidades médias em 78 e 79, e finalmente o programa em 80, já gerido pelo BIRD, não tanto pelos órgãos do planejamento federal, né? Aqui eu tenho mais um mapa que representa as mesmas coisas, agora uma representação por ponto, né? Antes estava por área territorial. Aqui, novamente, os outros dois programas. E aqui eu fiz uma separação dividindo, né, essas cidades por regiões. Reparem que, apesar do Michel Rochefort ter dito que a região norte era mais carente, ela foi a região menos privilegiada por essas cidades médias, né? E aí a gente vai ver uma certa querela entre geógrafos e economistas, né? O trabalho do Michel Rochefort e do economista Pereira, eles têm uma preocupação em classificar cidades médias muito mais de acordo com a sua situação geográfica e com o seu contexto regional, o que me parece que nem sempre foi feito pelo programa das cidades médias, né? Mas a gente tem um consenso de que as cidades médias elas serviriam como filtros migratórios. Essa é uma diretriz, inclusive, muito propalada pelos órgãos internacionais e por pensadores como o próprio Brian Barry, né? E a gente vai encontrar no segundo PND aquele famoso mapa que define áreas de contenção, áreas de controle, áreas de disciplina e áreas de disciplina e de dinamização da urbanização, né? Então, para eu não me alongar muito, eu gostaria agora de falar um pouco sobre as políticas industriais, já caminhando para o fim, né? O próprio Wilson Cano ele destaca que antes mesmo do golpe de 64 já existia uma tendência à desconcentração industrial, e a gente vai perceber que não houve o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Eles tiveram um papel muito importante de direcionamento das políticas industriais, mas eu não consegui encontrar concatenamentos, né, ligações dessas políticas com políticas do planejamento regional ou políticas do planejamento urbano. E mesmo alguns autores, como Thompson de Andrade, vão dizer que essas políticas de desconcentração elas eram bastante tênues, né? Ele dá o exemplo de que nunca houve, por exemplo, uma proibição da instalação de novas indústrias em São Paulo ou em outras metrópoles. Então, existem estímulos de complexos industriais em áreas da periferia, mas nunca uma punição ou uma restrição severa no centro. E eu gostaria o próprio Thompson de Andrade destaca, né, a necessidade de existir uma política de localização industrial no planejamento, ele ressalta isso em 79, né, e eu gostaria de destacar que o Banco Mundial ele não apenas fez estudos sobre as cidades médias, como imagino o meu colega Orlando vai abordar,
o Banco Mundial também fez estudos sobre a reversão da polarização de São Paulo, né? E isso nos faz aventar inúmeras possibilidades sobre qual seria o interesse do Banco Mundial nessa reversão de polarização, né? Será que é para testar se os programas das cidades médias estavam dando certo? Será que era para financiar projetos de reversão de polarização nas metrópoles, né? E a gente encontra, finalmente, tanto na Escola Superior de Guerra quanto na ação legislativa do então deputado Marco Maciel, todo um debate sobre essa questão da desconcentração, mostrando que a classe política e os militares, de uma certa forma, tinham interesse sobre esse assunto, principalmente ali no final da década de 70 e início da década de 80. Finalizando, então, a gente se pergunta, as cidades médias poderiam ter sido os verdadeiros polos de desenvolvimento? A gente, no programa das cidades médias, encontra diretrizes muito lacônicas no que diz respeito à política industrial. Diz apenas sobre o incentivo aos distritos industriais, né? Nós vemos nas políticas uma ausência da discussão sobre os complexos industriais, né? Não só sobre a política de localização industrial, mas também sobre os complexos industriais. A indústria ela não vive por si só, né? Ela precisa ter sinergias para ganhar esse efeito de aglomeração, para se tornar uma economia de aglomeração. Os programas das cidades médias se preocupam mais no nível interurbano do que com as políticas industriais, né? Será que o programa das cidades médias não se concentraram mais na questão da retenção dos migrantes e das infraestruturas? E eu concluo dizendo que, pelo que eu pude investigar até agora, eu encontrei muitas evidências que reforçam a ideia do Schmidt, que foi mencionado hoje na abertura do evento, de que nesse período a gente teve uma certa descoordenação entre o planejamento regional e econômico, principalmente quando a gente lida com essa questão industrial. E a gente vê, então, que, apesar de nós termos, nesse período, uma doxa, um consenso sobre a necessidade da desconcentração, na prática do plano regional, a gente teve uma realidade muito diferente. Os grandes empreendimentos da ditadura militar, a Itaipu, por exemplo, muitas vezes não dialogaram com a instância do planejamento regional. E isso acabou também questionando uma outra doxa desse período, né, que é uma doxa que vem lá do Baudeville e de outros autores, de uma inseparabilidade entre o planejamento nacional, o planejamento regional e o planejamento local. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas. Eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez o convite e peço desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo. Muito obrigado. Obrigada, Breno. Vou passar a palavra para o professor Dr. Orlando Rangel Nunes, arquiteto urbanista, doutor em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UNB, e que tem desenvolvido na sua tese programa sobre o programa de cidades de porte médio, e hoje vai falar do contexto paradoxal do Programa Nacional de Capitais de Cidades de porte médio na década de 70. Orlando, só lembrando que são 30 minutos, tá? Quando faltarem 5 minutos, eu vou interromper você antipaticamente para te lembrar, tá? Tá certo, Fabiola, obrigado, combinado. Eu vou ficar dentro do meu tempo, espero eu, né? Às vezes nem sempre a gente tem total controle. Se tiver algum problema técnico também, é só me avisar que eu paro e tento resolver aqui. Eu vou compartilhar alguns slides para acompanhar a minha fala. Deixa eu ver se tá tudo certinho, tô conseguindo ver. Tá tudo certo, Orlando. Tá bom. Bom, então, começar. Primeiro, agradecer, claro, o convite para o colóquio, para essa palestra. Boa tarde para os palestrantes, até agora bastante rico a problematização. O pessoal que está nos acompanhando em casa também, né? Boa tarde. E nessa palestra eu proponho articular os temas do planejamento urbano e regional, a nível nacional, com um contexto antagonista da implementação do Programa Nacional de Capitais e Cidades de Porte Médio no Brasil,
com um recorte mais específico na década de 70, já que é o recorte que a gente tem aqui no colóquio. Essa pesquisa ela é muito mais ampla, e aqui, nessa palestra, me interessa um pouco debater as características do Programa Nacional de Cidades de Porte Médio e explicar alguns pontos que são relevantes para entender ou para interpretar o que foi a política urbana nacional no período da década de 70. Antes de começar de fato, eu queria... A Fabíola até falou o nome da palestra com o nome que eu estava dando há uns 6 meses atrás, e eu troquei uma palavrinha. Em vez de paradoxal, como já vinha tratando há alguns anos, inclusive, para tratar o tema, eu troquei a palavra por antagonismo, ou o contexto antagonista, né? E essa palavra, ela vem do texto da Maria Adélia Souza, quando ela escreveu sobre os antagonismos no contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, no texto de 1994. O texto é o segundo PND, a Política Urbana, uma contradição evidente. E lá ela traz interpretações sobre essa política urbana na década de 70, com essas contribuições particulares dela, não é? E a perspectiva dela enquanto agente naquele processo, naquela época, né? E ela evidencia essa dissociação entre o espaço e a economia por diversos momentos. Óbvio que não é uma novidade o que ela escreve em 94, o Schmitt, como o próprio Breno falou agora há pouco, já trazia isso, ele foi um dos pontos da conclusão deles, inclusive as ideias apresentadas pelo professor Breno nessa última palestra agora está em muito acordo aqui com o que eu vou falar, como, por exemplo, os temas de contenção das migrações, desconcentração das atividades produtivas, as ideias de polo de desenvolvimento ou de crescimento, a primazia, a macrocefalia, as atividades motrizes, enfim, tudo isso era um debate muito constante na documentação do Programa Nacional de Cidades de Porte Médio. Assim como os autores que o Breno citou, Rochefort, o Perroux, o Berry, também são uma presença constante no que foi produzida, seja pela Maria Adélia Souza, pelo Franciscone, ou então todos os autores que, de alguma forma, e também depois, junto com o Ministério do Interior, né, e todos esses agentes que atuaram nesse campo. A ideia dessa palestra é dar continuidade ao que já foi trazido no nosso último encontro, lá no Enampur, no ano passado, resgatando algumas ideias, mas muito mais tentando trazer alguns avanços da pesquisa, né? Bom, e aí essa pesquisa ela é organizada em 5 tópicos. Primeiro, explicar um pouco o que foi o programa. O Breno conseguiu, de certa forma, tratar sobre isso, então vou passar um pouco mais de forma mais acelerada. E os outros tópicos, o segundo tópico é o que, de certa forma, eu mais venho me dedicando nos últimos 6 meses de interpretação, e os demais é um pouco detalhando essa interpretação do segundo tópico. Então, vamos começar explicando o que é o Programa Cidade de Porte Médio, né? Para entender o Programa Cidade de Porte Médio, na verdade, a gente precisa entender o que foi a política urbana na década de 70. E ela surge, a cidade de Porte Médio, aliás, surge com uma relevância para a política urbana dessa década, e por isso que eu proponho, já venho propondo há alguns anos, interpretar a política urbana através da janela de interpretação que é o Programa Nacional de Cidades de Porte Médio, que, aliás, eu vou passar a chamar só de Programa Nacional, para economizar aqui na economia linguística, né? Então, para entender o que é o Programa Cidade de Porte Médio, é necessário entender o período da ditadura militar, em especial o governo Geisel e Figueiredo, que implementou esse programa nacional com o objetivo de controlar o desenvolvimento urbano e regional para melhorar a qualidade de vida da população. A partir de pesquisas que eu já venho desenvolvendo, foi possível identificar que o Programa Nacional ele pode ser dividido em 3 fases, que são essas que estão aí no slide. Uma primeira fase é o que eu chamei de o primeiro programa, foi formulado em uma parceria entre o IPEA e o IBGE, o Breno já, inclusive, tratou aqui que essas parcerias eram constantes, né? Em particular com o protagonismo do IPEA no desenvolvimento desse primeiro programa. Foi muito rápido, foi mais um estudo de como poderia ser formulado. Depois, o Programa Nacional de Capitais e Cidade de Porte Médio, que aí trouxe esse nome, de fato, aliás, o nome era sempre trocado a todo momento, mas esse é um nome mais predominante, que foi implementado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, em associação, claro, em consequência da atuação da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana, que é a CNPU. Ela atuou de 1976, quando o programa começou a ser formulado, implementado, algumas ações, até 79, sob a coordenação do Jorge Franciscone.
Depois, no terceiro momento, o mesmo programa que estava sendo implementado pela CNPU, a partir das reformulações de competências sobre a temática do planejamento urbano e regional, que migrou da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, para o Minter, o programa também migrou para o Minter e aí passou a ser coordenado pela ótica da CNDU e atuou de 1979, 1980 até 1986, quando teve seu fim. E, claro, a gente pode esquecer da ingerência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, que foi bastante determinante na forma como foi implementado depois de 79. Bom, nessa apresentação eu vou me concentrar na análise do Programa Nacional na década de 70. E aí eu tenho uma especial atenção ao papel da CNPU na definição da política urbana. A relevância da pesquisa que eu quero apresentar hoje se dá em alimentar as interpretações sobre o papel do planejamento urbano durante a ditadura militar no Brasil e como que ele se relaciona com as transformações políticas e sociais ocorridas naquela época. E, claro, como o programa ajuda a explicar as tensões autoritárias presentes no planejamento urbano brasileiro e suas implicações para o desenvolvimento urbano do país. E uma pergunta que me motiva a pesquisa atualmente é essa: qual é o impacto dos antagonismos entre o Programa Nacional de Cidades de Porte Médio e a política urbana para o planejamento urbano na década de 70? Né? Eu vou trazer alguns pontos, algumas considerações para a resposta a essa pergunta, embora ela ainda não esteja completa. Então, o primeiro, eu vou falar sobre a institucionalização das incertezas quanto ao programa. O Programa Nacional ele foi criado durante o governo Geisel com o objetivo de combater as desigualdades regionais. Esse era o principal fundamento dele. Mas não só isso, também de controlar o desenvolvimento urbano, de melhorar a qualidade de vida da população em cidades, todas as cidades, mas com, claro, especial atenção às cidades de porte médio. Ele fazia parte das ações da CNPU como modo de pensar um sistema urbano nacional, que não era uma novidade na época, mas era uma das primeiras formas como houve uma institucionalização de fato desse entendimento de um sistema urbano nacional. E, claro, sempre a partir de ações integradas no que vinha sendo discutido de um sistema nacional de planejamento. Por causa dessas promessas que o programa trazia, ele foi amplamente divulgado, inclusive já desde o ponto de partida, no inaugural capítulo de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do segundo PND, né? Está ilustrando o slide, e foi divulgado bastante durante toda a sua implementação. Isso como uma resposta às transformações econômicas e demográficas que o Brasil estava enfrentando naquele momento. E aí, tanto a política urbana que estava sendo anunciado, quanto outros documentos, divulgavam de forma bastante enfática. Eu acho que algo representativo é a forma como foi expressado dentro do segundo PND. Ele fala assim, vou ler, eu acho que merece atenção aqui. A coordenação dos investimentos em infraestrutura e regulamentação de uso dos solos das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, de modo a conter a taxa de crescimento dessas metrópoles e induzir a descentralização das atividades produtivas, particularmente das indústrias, para centros periféricos de médio porte, que apresentem potencialidades locais. Ou seja, havia uma tentativa de resolver os problemas metropolitanos do sistema urbano nacional através de atuação, e de que eu vou passar a falar de indução, nas cidades de porte médio. Mesmo com a política urbana e com as publicações de revista destacando a importância do planejamento e da questão urbana, como eu já falei nos documentos da política urbana, em tantos outros, e aqui eu só trouxe talvez alguns que são os documentos de divulgação desses órgãos setoriais, né? O interior do Ministério do Interior e a PID, que é o Planejamento e Desenvolvimento, que era a revista de divulgação das ações da Secretaria de Planejamento, todas elas colocavam, de certa forma, em segundo plano em relação aos investimentos realizados nas regiões metropolitanas e colocando, de fato, a cidade de porte médio em segundo plano. O que a gente pode interpretar, a partir de toda a leitura da documentação, é que as cidades de porte médio, investimento nelas, só se justificaria se os resultados fossem refletidos nas grandes cidades. Ou seja, ela não tinha uma importância em si. Ela só era relevante quando articulado com os problemas metropolitanos. E os problemas das cidades de porte médio em si eram tratados nesse mesmo contexto, né? Só quando realmente fazia sentido.
E o papel do Programa Nacional na promoção do desenvolvimento urbano e regional também não estava tão claro. Mesmo com essa intenção de resolver os problemas do sistema urbano, das metrópoles em especial, através das cidades de porte médio, a clareza de como isso iria fazer é um pouco nebulosa. Por exemplo, no caso quando a gente vai investigar a atuação do programa no nível local, algumas notícias já relatavam, como essa que está aí, com uma matéria de capa bem grande, página inteira, falava assim: cidades médias ganham o programa e não sabem o que fazer. E aí um trechinho bastante ilustrativo disso é esse que fala: a maioria dos estados ainda desconhece o plano. No Rio, não há definição quanto às cidades a serem contempladas com os recursos. São Paulo tem definição, mas os recursos são insuficientes. Os mineiros acham que o plano é cauteloso. Pernambuco não sabe quanto é sua verba. No Ceará, confusão geral. O Amazonas nem tem representação da CNPU. Para o Sergipe, o plano é apenas um sonho. E o Piauí, depois de discriminado, só teve uma reação: pessimismo. Isso mostra que, no âmbito local, os estados e municípios não tinham uma perspectiva sobre o que aconteceria com o programa. Apesar de ele ter sido anunciado, estar presente na documentação da política urbana e ter estudos específicos, como aqueles realizados pelo IPEA e o IBGE, no primeiro programa, para sua execução. Naquela época, o governo tratava o desenvolvimento urbano como algo que poderia ser resolvido através de políticas específicas, principalmente através de ações de habitação, do BNH, como vinha sendo feito desde o fim da Serfal. Isso quer dizer que o desenvolvimento urbano não era visto como um problema importante por si só, mas sim como algo que poderia ser resolvido de uma forma pontual em áreas específicas. Então era um pouco difícil de conseguir enxergar qual era o papel do Programa Cidade de Porte Médio, considerando uma lógica de atuação a partir dessas políticas setoriais. E apesar da ênfase dada à questão urbana nas publicações desses órgãos setoriais federais, como era o termo que se chamava à época, o Programa Nacional não alcançou o prestígio e a importância que se esperava dele no âmbito do governo federal. Os investimentos e ações feitas pelo governo federal no desenvolvimento urbano não eram orientados por uma política urbana que conduzisse os investimentos para contornar as deformações do sistema urbano na forma como havia sido caracterizado até então. Então, em outras palavras, os recursos eles eram pulverizados em programas e atividades já previstos pelos órgãos setoriais, ou seja, política setorial sempre, sem serem direcionados para solucionar problemas específicos das cidades de porte médio. E a previsão de investimentos usava uma lógica que eu apelidei ao longo dessa investigação como mosaico de investimentos, que era nada mais do que a reunião dos investimentos que já estavam previstos pelos órgãos, numa tentativa de combiná-los de uma forma diferente para alcançar os resultados esperados pela PNDU. Claro que não era só isso, porque na verdade era uma recombinação desses investimentos para também induzir outros investimentos privados, mas o que chama atenção é induzir outros investimentos públicos. E essa questão da indução eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, o que eu falei até agora foi as interpretações mais recentes da pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre o programa. Então, só para resumir o que eu trouxe até agora, eu dividi em 4 tópicos, né? O primeiro é que a relação entre a programação e a política urbana não ficaram claros, que o papel do Programa Nacional na promoção do desenvolvimento urbano e regional também não ficou claro, criando perceptíveis confusões nos agentes locais. As relações entre os investimentos em cidades de porte médio e o desenvolvimento das grandes cidades também não ficou claro, e a falta de uma política urbana clara que orientasse os investimentos para contornar a deformação do sistema urbano e a falta de recursos eram pulverizados em mosaico também foi um ponto de incerteza no período. E aí, o que destaco daqui é que o programa evidencia inúmeras incertezas na forma de lidar com a política urbana, no sentido de não ter uma metodologia fechada, né, como alguns colegas palestrantes falaram agora há pouco. E essas incertezas foram incorporadas na forma de implementar essa política, numa tentativa de serem solucionadas durante a própria construção da política urbana ou da implementação dessa política urbana. Então, a primeira interpretação, aqui nessa palestra, leva a entender que as incertezas foram constantes durante todo o período da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, do segundo PND, especialmente voltadas para a cidade de porte médio, e elas foram, de certa forma, institucionalizadas. E essa interpretação, ela me desperta um outro interesse, que é entender em quais outros lugares da política urbana essas incertezas também foram marcantes a ponto de promover
os antagonismos que eu consegui visualizar no programa Cidade de Porte Médio. Bom, agora a minha palestra eu vou seguir tentando detalhar um pouco mais essa perspectiva que eu apresentei até agora. Na época em que o programa era implementado, havia então incertezas e desconfianças em relação a ele e, por consequência, ele não tinha o prestígio que se esperava ter de um programa que iria ser a estrutura principal do sistema urbano nacional, né? Mas, antagonicamente, o planejamento urbano era visto como uma palavra mágica, que poderia resolver uma série de questões, assim como o Dias relata ali, né? Desde planejamento familiar, orçamento, férias, até mesmo o planejamento da cidade. Então, o planejamento urbano era visto como uma técnica importante para prever e solucionar os problemas relacionados à cidade e outros temas nacionais. E essa relação entre planejamento e cidade foi aceita por diversos agentes governamentais e pela sociedade em geral. Alguns agentes importantes no contexto do programa foram o ministro do Planejamento, Reis Veloso, que também já foi citado pelos colegas, por exemplo, quando ele afirmou que era hora de conscientizar a nação sobre a necessidade de aliviar as tensões e conter o avanço da poluição nas regiões metropolitanas do país, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, isso em 75. Logo depois, de certa forma, até em continuidade a esse pensamento, ele atribuiu ao Programa Nacional resolver os problemas das grandes cidades. Então, nessa perspectiva, a importância atribuída ao planejamento urbano na época poderia justificar a implementação do programa, mesmo que ele tenha um desprestígio a nível nacional e local. Mas o programa nacional só se justificava, de fato, e só conseguiria ter algum tipo de prestígio na medida em que se articulava com os problemas das metrópoles nacionais. Bom, o planejamento, então, era visto de forma prestigiada, porque se apresentava como uma ferramenta neutra, racional, que poderia resolver os problemas urbanos. Mas, na prática, ele não estava imune às tensões autoritárias do regime militar. De fato, esse prestígio do planejamento urbano acabou sendo usado como um reforço à própria centralização do planejamento a nível nacional. Com o surgimento da política urbana durante o segundo PND e os objetivos relacionados às cidades de porte médio, automaticamente o Programa Nacional ele vai se alinhar aos mecanismos de centralização autoritária do planejamento. E aí isso fica claro nesse livro do Geraldo Serra, de 91, quando ele usa, inclusive, o próprio Programa Cidade de Porte Médio para exemplificar o que ele chamou de centralismo autoritário e que, na minha pesquisa, também acabo utilizando a mesma terminologia. Mas o que é antagônico nesse momento é que, à medida que o regime militar foi diminuindo a repressão, o que foi conhecido como distensão, houve transformações na lógica do planejamento estatal na década de 70. E esse contexto fez surgir inflexões antagônicas entre o que poderia ser o planejamento urbano e o Programa Nacional, que ainda adotava as estruturas do início do início da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E aí esse vai ser o próximo tópico que eu vou falar, né? Essa distensão e a repressão. E a análise sobre essa distensão e essa repressão é uma forma de aprofundar os antagonismos que a gente vinha observando, né? É uma forma também de buscar entender o impacto da lógica centralizadora do regime militar no planejamento urbano. Bom, e vou explicar um pouco primeiro o que é essa distensão, né? Acho que é necessário esse entendimento. Para o Habert, a distensão é uma abertura política, que na época era promovida como lenta, gradual e segura, que combinava a manutenção dos principais mecanismos de repressão e controle com a progressiva institucionalização do regime. E o projeto de extensão seria, então, a transição para uma abertura política por meio da desaceleração econômica e dos investimentos sociais, assim como divulgado por Reis Veloso. A extensão ela era lenta, gradual e segura, porque era necessário garantir que o modelo de desenvolvimento garantiria também a segurança nacional. Afinal, esse é o papel das forças militares até hoje. O Programa Nacional, então, como um típico investimento urbano, fazia parte desse modelo de desenvolvimento como divulgado, como depois sintetizado pelo Geisel no termo de extensão. E, claro, que iria respeitar o binômio desenvolvimento e segurança nacional. No lado do desenvolvimento, as lógicas estavam mais próximas da abertura política e econômica.
Já do lado da segurança, era imperativo o desenvolvimento no sentido da preservação da paz interna, como divulgado por Andrade, contra a tentativa de mobilização das massas pobres por parte dos grupos subversivos. E aí, uma fala do general Gilbert Silva confirma o temor dessa insegurança interna ao afirmar que, para ele, preocupava o conflito localizado e, sobretudo, as agressões comunistas indiretas, essa parte comunistas indiretas é importante, que capitaliza o descontentamento locais, as frustrações da miséria e da fome, insuflando-os, apoiando-os, até mesmo materialmente, provocar a erupção de violentos focos de perturbação e desordem. Portanto, para resolver os problemas sociais e urbanos, era também uma estratégia de defesa nacional, já que, para o regime, o medo com o comunismo só poderia ser resolvido através de desenvolvimento, da amenização da pobreza, oferecer um capitalismo como uma alternativa melhor ao comunismo. Mas, para isso, era necessário que o governo federal encabeçasse, ou seja, induzisse, como era a palavra que estava sendo divulgado na época, o desenvolvimento urbano. E essa obsessão pela defesa nacional e o aparelho repressivo militar restringiu a atuação dos agentes de planejamento. A Sara Feldman já, inclusive, introduziu alguns tópicos sobre isso, e tanto que impôs restrições à capacidade da CNPU, ainda na década de 70, de implementar uma política urbana que ela pretendia, impedindo contratações de profissionais para pensar a política urbana por argumento de infiltração comunista, como nesse documento que ilustra o slide do Serviço Nacional de Informações, e que o Franciscone, na manhã, inclusive, falou, acho que eu não vou falar, não lembro agora exatamente a quantidade. Ele falou aqui, de 12 assessores na CNPU, 8 eram interditados pelo SNI, né? Então era algo recorrente naquele momento. Então nota que a centralização era a parte necessária do Programa Nacional, porque o programa seria também uma estratégia de segurança nacional na medida em que ele buscava amenizar a pobreza, de fazer investimentos de cunho social. Portanto, sua implementação ao longo dos 10 anos se justificaria por alimentar o discurso do golpe de 1964. Então, apesar do desprestígio que eu apresentei no tópico anterior, ele continuava atuando porque ele representava uma forma, uma lógica do governo militar. Então, antagonicamente, a distensão urbana permitiu que, aí é um recorte dentro da distensão como um todo, né, distensão social como um todo. A distensão urbana permite que outras visões sobre problemas urbanos começassem a circular, em contraposição à visão autoritária que predominava anteriormente. Essa circulação de outras ideias se dá exatamente porque houve alguma abertura política progressiva, né, lenta, como é usado, lenta até 79, depois, em especial, ao longo da década de 80. Isso abriu espaço para discussões sobre o uso do solo, políticas urbanas e outros temas relacionados à gestão da cidade. No entanto, essas discussões que circulavam, principalmente na mídia alternativa e acadêmica, são esses que estão aqui, né? Por exemplo, a charge da revista Movimento, de 79, a revista de planejamento, lá de Salvador, eles não seriam incorporadas pelo planejamento urbano governamental e não foram incorporadas também de forma completa, pelo menos, no Programa Nacional. Em especial a partir da década de 80, quando essas ideias já circulavam de forma muito mais intensa. No final da década de 70 e ao longo da década de 80, houve uma diminuição progressiva dessa repressão e um aumento da pressão popular por liberdades democráticas. E esse contexto contribuiu para as mudanças de perspectiva, incorporando outros temas às ações estatais. Um dos temas centrais mais incorporados à ação do Estado na década de 80, a partir da documentação do Programa Cidade de Porte Médio, claro, foi o tema do uso do solo e do controle do uso do solo. E esse tema fugia do escopo original do Programa Nacional, desde o que foi pensado pelo IPEA em 75 até a sua finalização no ano de 1986. Em conjunto com outras restrições orçamentárias, isso foi o causador do fim do Programa Nacional, efetivamente, né? Então, Orlando, desculpa, 5 minutos, tá? Tá certo, vou caminhar para a conclusão, então. Na minha leitura, a distensão e a repressão são representações antagônicas que operaram conflituosamente dentro da política urbana. Isso porque o Programa Nacional era parte importante da intenção de distensão,
bem como uma representação clara dos antagonismos do interior do Estado, na medida em que a distensão abria politicamente os debates, esses debates mostravam as fragilidades da política urbana naquele momento, a política, ainda assim, por ser lenta, gradual e segura, não incorporava essas visões, mas no momento em que elas incorporaram, o programa já também não fazia mais sentido, enfim, já não tinha mais o motivo da sua existência. Por fim, o último antagonismo que eu queria assim, discutir um pouco com vocês é que eles não se restringiam só ao modo de funcionamento da ditadura militar desde 64, ou até mesmo antes, porque 64 foi uma continuidade no campo do desenvolvimento urbano, né? Mas, na verdade, os contextos internos e externos também deixavam claros outros antagonismos, como no caso do conflito entre o que foi o milagre econômico, com muitas aspas, e o conflito da crise econômica mundial. E esses antagonismos ficaram claros quando a gente aprofunda a investigação no que se chamou os projetos especiais. E aí a gente vai ter que entender o que são esses projetos especiais e eu vou falar um pouco daqui a pouco. Primeiro, explicar o que é essa coisa do milagre econômico na interpretação do Programa Cidade Porte Médio, claro. O milagre econômico do Brasil foi impulsionado por reformas que começaram desde 62 e que ajudaram a recuperação econômica em vários setores, incluindo a indústria de transformação, com um foco nos bens de consumo duráveis. Essas mudanças foram parte do Programa de Ação Econômica do governo, né, o PAEG, não só ele também, mas o plano decenal, e aconteceram em um momento favorável da economia global. Mas a estratégia de investir no que era a principal forma de conduzir o milagre econômico na perspectiva do Estado, que eram os projetos especiais, com dinheiro emprestado, mostrou ineficiência e levou ainda mais endividamento. Quando houve a segunda crise global do petróleo em 79, os países ricos cortaram os investimentos e muitos projetos foram abandonados ou ficaram estagnados. É importante dizer que os projetos especiais eram parte integrante da política econômica. Por exemplo, no contexto do Programa Nacional, na busca para reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento econômico nas cidades de porte médio, foi criado o Programa Especial o projeto especial do Programa Nacional de Capitais e Cidades de Porte Médio. Não vou entrar no mérito do conflito entre o programa e o projeto, acho que em outro momento a gente pode debater isso, mas na prática o Programa Nacional se tornou um projeto especial do governo, e todo o vultuosa forma de lidar com ela, inclusive toda a institucionalização. No final das contas, é importante destacar que teve um conflito entre a estratégia de investimento em projetos especiais e a ineficiência dessa estratégia por causa dos altos custos de endividamento que eram necessários para continuar os investimentos. O antagonismo aqui, ele está residindo no conflito entre promover ações para desenvolver cidades de porte médio e a ineficiência na gestão e financiamento desses projetos especiais. Isso fez com que o governo brasileiro ficasse dependente do sistema financeiro internacional. E esse cenário, junto com o Programa Nacional, foi um dos motivos pelo qual o regime, de certa forma, acabou e, consequentemente, e com ele, o próprio Programa Nacional. Para fazer o encerramento, em vez de só trazer reflexões finais sobre o Programa Cidade de Porte Médio, eu quis fazer um pouco diferente, trazendo o que essa temática pode contribuir para o tema central do colóquio, né, que é o planejamento territorial na década de 70. É claro, aqui mais próximo das dinâmicas urbanas, né? Quando a gente fala de território, vai muitas vezes além da questão urbana. E claro que partindo dessa perspectiva do Programa Nacional, a gente considera fundamental que as nossas investigações observem alguns tópicos que geraram esses antagonismos. Isso significa ter alguma atenção na hora de fazer as pesquisas, quando a gente vai tratar numa perspectiva mais ampla, o tema da distensão, como eu tratei, as tensões autoritárias, na forma como elas impactaram em lidar com a política urbana, a crise econômica e o endividamento. Todos eles atravessam, pelo menos o Programa Cidade de Porte Médio é bastante atravessado por essas perspectivas ou por esses contextos na década de 70. E numa perspectiva mais próxima do planejamento urbano e regional nacional, pelo menos na forma como foi operado pelo governo federal, né? Aí já não mais estou investigando, a intenção não é investigar, inclusive, as formas de manifestações nos governos estaduais e municipais, embora por vezes tenha que entrar, né, para entender a reverberação da atuação do governo federal. Mas, enfim, numa perspectiva mais próxima do planejamento, é necessário que a gente entenda as lógicas de indução do desenvolvimento, as incertezas nas programações,
o modelo conservador de modernização e das estratégias de investimento, os mecanismos de funcionamento dos projetos especiais, que eles foram bastante definidores na forma como lidou-se com o planejamento urbano naquela época, no governo federal, e as formas como as políticas urbanas lidavam concomitantemente com o desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento regional. Ou seja, na forma como, para resolver os problemas regionais, eram tratadas as questões urbanas, não é? De pobreza, de investimentos sociais, de reordenamento das atividades produtivas, na tentativa de amenizar as mazelas humanas, né? Então, com isso, eu encerro a minha palestra e eu fico aberto para questionamentos. Acho que vai ter um momento para isso, né? Também tem meu e-mail aí, caso queira mandar alguma contribuição ou promover algum tipo de discussão. Obrigado. Então, agradeço a todos que participaram e espero que a gente continue amanhã com essa mesma vontade. Obrigada. Então, boa noite. Obrigada. Bom descanso, foi Bom super descanso. bacana, bastante proveitoso. Nos vemos amanhã. Boa noite, obrigada a todos. A partir de 9 horas.